Você já ouviu a expressão inquérito policial ou investigação policial na mídia? Hoje explicaremos o que é e como funciona tal termo. Bom, a investigação policial é qualquer tipo de procedimento destinado a reunir os elementos essenciais para a apuração de uma infração penal ou de sua autoria, como estabelece o Código de Processo Penal. O que seria o Código de Processo Penal? O Código Penal é o conjunto de leis que tratam das penas a serem aplicadas àqueles que cometeram algum crime. A função é a proteção de bens e direitos jurídicos penais, que tomam como base a Constituição da República, a vida, a liberdade, o patrimônio, o meio ambiente e a calamidade pública. Quando se trata de investigação policial, o maior protagonista é obviamente a polícia, que no Brasil desempenha dois papéis distintos: a polícia judiciária e a polícia preventiva. A polícia judiciária é realizada pelas polícias civis e federais, e sua tarefa é investigar preliminarmente um crime. O policiamento preventivo, por outro lado, é aquele desempenhado pelas polícias militares dos estados, e via de regras, essas não são competentes para realizar investigações de que tratamos aqui. O papel principal dessa polícia é evitar possíveis infrações penais, ou seja, fazer com que elas não ocorram. Voltando às investigações, vale frisar que o inquérito tem cunho administrativo e investigatório e possui principais características como o procedimento inquisitivo, concentrando-se todas as funções sob a responsabilidade de um único oficial, o delegado de polícia, ser sigiloso em função de todos os objetivos, maior eficiência na investigação e resguardar a imagem do investigado. Procedimento escrito, todos os elementos de inquérito policial produzidos devem ser escritos como foram ditos e indisponível. O delegado de polícia não possui competência para arquivar qualquer inquérito policial. Ele pode sugerir o arquivamento ao Ministério Público, única autoridade capaz de pedir oficialmente esta ação. Digamos que uma investigação jurídica é dividida em etapas. Primeiramente, temos as diligências investigatórias, que basicamente são uma sequência de processos que devem ser seguidos no começo de um inquérito judicial. São eles: 1. Ir até o local do crime. 2. Apreensão de objetos. 3. Ouvir o indiciado. 4. Reconhecimento de pessoas e coisas, e havendo necessidade, fazer acariações. 5. Havendo necessidade, deve a autoridade policial proceder ao exame de corpo de delito ou qualquer outro tipo de perícia. 6. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e, se houver, juntar os autos das suas folhas de antecedentes criminais. 7. Averiguar a vida progressa do indiciado, tanto do ponto de vista individual quanto familiar e social. Analisar sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime. E 8. Obter informações sobre a existência de seus filhos, suas idades, se possuem qualquer tipo de deficiência. Bom, após os pontos citados acima, o criminoso é encaminhado para o indiciamento, que seria um ato policial onde apenas o presidente do inquérito pode concluir ou não se houveram suficientes indícios de autoria, ou seja, circunstâncias relacionadas ao fato delituoso. Bom, o indiciamento pode ser classificado como direto e indireto. Mas aí vocês perguntam, como assim direto e indireto? Bom, o indiciamento direto é realizado na presença do investigado. Já o indireto é promovido em sua ausência. Perante a lei, apenas o delegado da polícia pode ou não indiciar ou até mesmo desindiciar alguém, sendo o ato privativo dele. A próxima etapa é o relatório final do inquérito policial. Além de um resumo do que tenha sido apurado, também pode manifestar suas conclusões de um trabalho em que atuou como protagonista, tendo conhecido com profundidade os detalhes do delito e as suas circunstâncias. O relatório final é que vai possibilitar ao Ministério Público formar opinião sobre o delito com facilidade e aplicação do direito de punir do Estado, podendo ser mais rápido. Contudo, é importante destacar que o inquérito policial deve garantir todos os direitos do indiciado, mesmo com a exposição dos detalhes do crime. Por último, temos o arquivamento do inquérito, que é entendido como possível em caso de rejeição da denúncia, com exceção da inépcia da denúncia ou queixa, e na absolvição sumária. Portanto, o procedimento de arquivamento somente pode ser realizado quando existir a falta de pressuposto processual, condição da ação ou justa causa, assim como nos casos de existência de atipicidade, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou na ocorrência de alguma causa que possa extinguir a punibilidade.
Mudando um pouco de assunto, queria contar para vocês como a biologia contribui e anda lado a lado com as investigações criminais. As áreas de biologia que podem ser mais úteis na justiça são a genética, a botânica e a entomologia, que é o estudo dos insetos. Na botânica forense, a polinologia, que é o estudo do pólen, pode ligar, por exemplo, um possível suspeito a uma determinada localidade, se houver a presença de pólen na roupa dele. Deste mesmo modo, existe o estudo de algas, no caso Mércia Nakashima, onde um professor do IB, Carlos Bicudo, foi solicitado para fazer uma análise no calçado do suspeito e nele encontrou uma alga, característica da represa em que a vítima foi encontrada morta. A entomologia é utilizada para determinar o intervalo pós-morte, de acordo com o estágio de desenvolvimento do inseto que coloniza um cadáver em putrefação. Pode-se determinar um intervalo. Esse estudo também pode identificar substâncias tóxicas. A partir da genética, analisam sangue, saliva, sêmen e impressões digitais a fim de extrair perfis genéticos dos possíveis suspeitos. Existem diversos avanços nesse âmbito. Atualmente já é possível extrair o DNA e fazer o levantamento de perfil genético de alguém. Bom, este foi nosso trabalho sobre investigação jurídica, com orientação da professora de Biologia Maísa Carvalho, para o SESI Vespasiano. Obrigado pela atenção.